Glória a Deus, glórias a Deus. Vamos para mais uma sequência, dando sequência ao que nós vemos falando sobre o reino de Deus e semeadura, que Jesus lá em Marcos, balizado no texto de Marcos, no capítulo 4, de versículo 26 a 28, aonde Jesus disse: o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como isso aconteceu. Que coisa interessante, glória a Deus por isso, né? E no versículo 28 diz: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Glória a Deus. E dando sequência nisso, falando acerca do reino de Deus, que quando ele diz assim no versículo 27, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. É uma coisa bastante interessante, gente, quando a gente olha para a questão do reino de Deus, nós precisamos entender uma coisa que muitos crentes não entendem, as pessoas não entendem isso. A salvação é gratuita, mas as coisas da vida têm preço, gente. De graça sois salvos, isso não vem de vós, isso vem de Deus. Então a Bíblia categoricamente diz: de graça vocês são salvos. Então a salvação é gratuita, mas as conquistas da vida, as coisas da vida, elas não são. Elas têm um preço. Elas têm um preço a ser pago. E o próprio Jesus fala disso na sua palavra o tempo todo. E nos nossos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre essa questão também, né? Mas o próprio Jesus fala sobre essa questão da lida dentro do reino de Deus. Dessa luta dentro do reino de Deus pelas coisas da vida. Então, observamos a palavra de Deus, dentro desse sentido, quando se trata da questão do reino de Deus, e achamos bastante interessante. Quando a Bíblia diz lançar a semente na terra, está falando de trabalho, gente. Está falando de trabalho. Você sabe qual que é o problema das pessoas quando elas chegam no reino de Deus? É que elas confundem muitas coisas. Elas chegam no reino de Deus e chegam às vezes drogadas, às vezes chegam dependente de tantas coisas, e chega sobre tantas opressões, tantas situações difíceis na vida que se desmontou, e ela chega assim toda quebrada muitas vezes na igreja. E quando ela chega na igreja, ela é salva, ela é redimida, ela é perdoada, ela se torna um regenerado, e isso é obra do Espírito Santo, que o homem não pode fazer. Então o Senhor faz a obra na vida dessa pessoa, a liberta, a transforma, dá nova vida, certinho. Porque esse é o impossível do homem, que o homem não conseguia sair dessas prisões. Deus vem e faz a obra. Beleza, tranquilo. Estou no reino de Deus, fui salvo, sou nova criatura, glória a Deus, me batizei, tomo a ceia, estou no reino de Deus, glória a Deus por isso. E aí tem um grande problema. As pessoas, elas acham que tudo vai ser empacotado, que elas não precisam fazer mais nada. Agora tudo vai vir fácil. Só vai viver de milagre, e as coisas vão chegar, e as coisas vão acontecer, e ela não precisa lutar por mais nada. As pessoas, elas fazem isso. E o pior é quando elas começam a espiritualizar aquilo que não pode ser espiritualizado. Coloca tudo na conta de Jesus, tudo na conta do Espírito Santo. Começa a espiritualizar as coisas, ainda que não dê resultado. Ainda que a pessoa está anos no Evangelho, não prospera, não cresce, não acontece nada interessante, não vê milagre, ela continua espiritualizando o que não devia, para poder enfrentar a realidade da luta do dia a dia, do conflito com o meu eu. Paulo escreve isso: há duas leis dentro de mim. Tem uma lei em mim que quer servir a Deus com toda a santidade, com toda a minha força, com tudo. Tem uma lei em mim que quer muita proximidade com Deus. Mas ele diz também: mas há uma outra lei em mim que não quer nada disso. Há uma outra lei em mim que não quer nada disso. Então Paulo, ele vê um conflito, e
Fiquei assim, como que diz assim, admirado, estarrecido quando eu cheguei nesse ponto, saber que Paulo havia enfrentado uma luta interior. O apóstolo São Paulo, ele diz: há duas leis contra mim, uma que quer Deus e outra que não quer. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer muitas vezes eu nem faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando de repente estou fazendo. Então Paulo se confronta com essas duas leis dentro dela. E quando se trata dessas leis ainda naturais, adânicas nas nossas vidas, é que a gente vê o problema das pessoas. É mais fácil promover sacrifício do que promover mudanças. É mais fácil do que produzir mudanças. Então a gente olha para dentro dessa questão, quando a gente chegamos dentro do reino de Deus, entendemos que pronto, você chegou no reino de Deus. Você vai ter de continuar trabalhando e lutando muito pelas coisas da vida. Sabe qual é a diferença agora? É que antes você não tinha Deus quando você fazia as coisas, na sua correria, no seu trabalho, na sua luta. Agora não. As portas não se abriam, as coisas não davam certo porque você estava levando sozinho, as coisas não davam certo porque você estava caminhando sozinho, mas agora não. Agora a porta que não se abria vai abrir. Por quê? Porque agora Jesus está no negócio. Aquela situação que não se resolvia vai se resolver. Por quê? Porque Jesus agora está no negócio. Aquela situação agora vai acontecer milagre. Por quê? Porque Jesus está nesse negócio. Muitas vezes os inimigos continuam mesmo. A diferença é que agora nós temos a força do Senhor. Mas a luta continua. A luta da vida, as coisas da vida, ela ainda continua. Quando Jesus diz assim: se levantasse, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra, está falando justamente disso, de trabalho. O cara teve que semear, teve que jogar a semente e plantar. Você não planta em qualquer lugar. É ou não é? Para plantar, você tem que lavrar a terra, você tem um custo. Tem que caber, tem que juntar as coisas, tem que preparar a terra. Não é assim chegando e lançando. Então Jesus está falando de luta, de trabalho, mas é isso que o Senhor, mesmo que o Senhor falou, que Deus diz que o homem comeria do suor do teu rosto. A vida do homem e da mulher se tornou uma batalha diária pelas coisas da vida. A diferença que eu digo é que agora o Senhor está conosco e que nos abençoa. Então ele diz assim que o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse. Está falando de trabalho, está falando da luta, o trabalho dignifica o homem, e está falando disso mesmo. Você tem que ser usado, tem que levantar, e tem que ir, e é assim que é. É assim que as coisas funcionam. Então lançar a semente na terra significa trabalho. Lançar a semente na terra significa fazer algo. Lançar a semente na terra significa exercitar a fé. A fé te tira do campo da tranquilidade, meu amado. A fé te tira do campo da tranquilidade. A fé te tira do campo da tranquilidade e te leva para o campo do movimento, ok?